Eu sempre digo que nenhuma viagem é perfeita, mas olha, tem umas que forçam, hein? Oi, eu sou o Lelo Manique e esse é o Lelo Viaja. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Aqui eu falo bastante sobre viagem, na verdade só falo sobre viagem. Falo um pouco sobre meu intercâmbio de au pair, dou dicas de viagem econômica. Quero trazer bastante vlog ainda de quando a gente puder estar viajando, né? Nesse momento a gente não pode. Mas sempre que eu estiver viajando eu vou trazer vlog das minhas viagens. Enfim, se inscreve. Gente, hoje eu vou contar pra vocês sobre uma viagem que eu fiz em setembro de 2018 pra Ubatuba. É uma cidade de praia no litoral de São Paulo. E essa viagem não deu muito certo. Bom, vou começar a contar então sobre todos os meus milhões de perrengues que aconteceram nessa viagem, que teve 2 ou 3 dias. Então, vou contar pra vocês. Era uma sexta-feira, 7 de setembro, e eu voei bem cedinho de Porto Alegre pra São Paulo. Então eu pousei no aeroporto de Congonhas, que fica dentro da cidade de São Paulo, e peguei um Uber até o terminal Tietê. Os perrengues dessa viagem já começaram no terminal Tietê, porque, gente, quem já conhece sabe, o terminal Tietê é gigantesco, ele é enorme. Então eu já demorei um tempão lá no terminal pra achar a empresa que eu iria de São Paulo até Ubatuba. Mas enfim, né, encontrei, deu tudo certo no final desse perrenguezinho. Já passei um sufoco lá pra achar minha empresa, mas como eu cheguei com bastante antecedência, eu consegui achar a tempo. Meu ônibus sairia do terminal Tietê às 9h40 da manhã e chegaria em Ubatuba 1h10 da tarde. Então a viagem dura normalmente 3 horas e meia a 4 horas. Então eu ia chegar lá 1 da tarde, ia aproveitar o resto da tarde, ia pegar uma praia de boas. Pois bem, como eu falei agora há pouco, esse dia que eu tava chegando em São Paulo era 7 de setembro, numa sexta-feira. Ou seja, feriado nacional em uma sexta-feira. Ou seja, todo mundo indo pra praia. Ou seja, muito trânsito. Ou seja, a viagem que era pra ser de 3 horas e meia durou, na verdade, 8 horas. Sim, 8 horas. Era pra eu chegar 1h10 da tarde e eu acabei chegando pertinho das 6 horas da tarde. Cheguei na rodoviária de Ubatuba. Naquele mesmo dia, eu tinha saído da minha casa às 4 horas da manhã pra chegar a tempo pro meu voo cedinho em Porto Alegre. E ali estava eu, 14 horas depois, na rodoviária de Ubatuba. Obviamente, o meu ônibus não tinha tomada, nem USB pra carregar o celular. E eu tinha que pegar um Uber da rodoviária até meu hostel. Gente, eu acho que eu tava com 2% de bateria nesse momento. Eu sei que quando eu chamei o Uber, quando ele aceitou a viagem, acabou minha bateria. Eu não sabia o nome do Uber, eu não sabia o carro, eu não sabia a placa, eu não sabia nada. Daí eu me desesperei, né, gente? Qualquer carro que passava eu pensava que era meu Uber. Sério, tava eu ali sem bateria, numa rodoviária, longe do meu hostel, não sabia qual era meu Uber. Mas enfim, chegou um cara e parou e falou, Marcelo, daí eu me joguei pra dentro do carro, né? E era esse. Então, depois de uns 20 minutinhos de viagem, cheguei no hostel. Bom, vamos falar sobre o hostel. A praia onde fica o meu hostel é uma das praias mais bonitas de Ubatuba. É uma praia paradisíaca, é uma praia linda. Mas é uma praia afastada de toda a civilização possível. É muito afastada do centro. A equipe era legal, eles foram bem atenciosos. Mas, gente, o hostel era no meio do mato. Era no meio do mato. Tinha muito mosquito, não tinha internet, não funcionava, nem o sinal de 3G não funcionava. E era muito afastado, gente. Ah, hoje eu rio de nervoso, mas na época foi bem... Eu tava só nervoso, não tava rindo. O hostel ficava numa vilinha que ficava numa estrada de chão, que ficava mais ou menos uns 5 minutos da rodovia que ia até o centro. Mas enfim, naquele dia, então, eu peguei e fui pra praia pra ver o pôr do sol, né? Não tinha sol, né? A gente só tava nublado, não tinha pôr do sol. Mas mesmo assim, mesmo sem sol, era lindo. Eu fiquei lá um tempinho na praia, bem linda. De noite eu meio que me convidei pra jantar com o pessoal no hostel, meio que filei uma comida. Porque óbvio que não tinha nenhum mercado e nenhum restaurante ali perto, né? O dia seguinte era sábado e eu ia fazer nesse dia um bate-volta pra Paraty, no Rio de Janeiro. Acho que é 2 horas e meia de viagem, de uma cidade pra outra. E eu tinha minha passagem de ônibus saindo da rodoviária de Ubatuba, que ficava mais ou menos 20 minutos do meu hostel, até Paraty. O meu ônibus acho que era às 10 horas da manhã. Então eu perguntei na recepção do hostel sobre ônibus que iam dali do nosso hostel até o centro da cidade, né? Porque eu esqueci de comentar que nessa praia afastada que eu tava, não tinha Uber.
os Ubers não aceitavam as corridas, ou às vezes nem achava Uber, porque é tão afastado que não tem ninguém trabalhando de Uber ali perto. E eu perguntei ali no hostel sobre ônibus, e eles falaram que sim, que tem ônibus, que tem uma parada de ônibus a 10 minutos do hostel, e que os ônibus passam de meia hora ali e vão sempre pro centro. Meia hora. Então naquele dia eu fui bem cedinho pra parada de ônibus, né? Fui super cedinho pra lá, e depois de uns 45 minutos, eu acho, de espera, passou um ônibus e eu entrei e depois de, sei lá, uma meia hora, eu cheguei na rodoviária. Eu cheguei em cima da hora, na rodoviária de Ubatuba, quase na hora do meu ônibus, mas meu ônibus estava atrasado por conta do feriado. Então eu acho que eu fiquei esperando umas 2 horas pro meu ônibus chegar, mas nesse meio tempo eu conheci ali uma mãe e uma filha, super queridas, a gente virou amigos ali e passamos o resto do dia juntos, então a espera ali na rodoviária foi tranquila. Finalmente embarquei no ônibus de Paraty. Tinha trânsito de Ubatuba a Paraty, mas não tanto, então a viagem foi mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas, não teve tanto trânsito assim. Meu dia em Paraty foi curto, porque o ônibus demorou um monte pra chegar lá, né, na rodoviária. Mas mesmo curto, ele foi bem legal, foi bem divertido. A gente fez o passeio de barco, a gente andou pela cidadezinha, super fofinha a cidade. Sério, adorei. Enfim, amei Paraty, foi super legal o restinho do nosso dia em Paraty. A gente tava chegando em Ubatuba, né, na volta, lá pelas 10 horas da noite. E eu pedi pro motorista me deixar naquela parada de ônibus, que era perto do meu hostel, né? E o motorista me deixou nessa parada de ônibus. Só que, gente, lembra que eu disse que a parada de ônibus fica uns 10 minutos do meu hostel? Mas é estrada de chão e não tem poste de luz. Nossa, esse momento foi nervoso mesmo, gente. Então, eu tava andando lá, né? Eu andei da parada de ônibus até meu hostel, mais ou menos 10 da noite, tudo escuro, uma escuridão total, eu com o flash ligado. No meio do mato, né? Essa estrada de chão ficava no meio do mato, então tinha mato dos dois lados, a estradinha no meio. E eu olhei assim, ai meu Deus, eu quero chegar logo. E parecia que eu nunca chegava no hostel. Mas enfim, cheguei, deu tudo certo. Mas foi nervoso, gente, meu Deus. O dia seguinte seria o meu último dia em Ubatuba. Eu fui pra praia de manhã, aproveitei um pouco a praia ali perto do hostel. E tava meio frio, então eu não entrei no mar. Em Paraty eu entrei no mar, tava ótimo o tempo. Mas em Ubatuba eu não consegui entrar no mar nenhuma vez, porque tava meio friozinho. Então, gente, de novo eu fui pra rodoviária. Vou tudo aqui. Nesses momentos que eu tô gravando o vídeo, é os momentos que as crianças estão dormindo. Aqui, quem não sabe, eu sou au pair, né? Eu cuido de crianças nos Estados Unidos. E as crianças estão dormindo, tá todo mundo dormindo. Então é um momento, assim, da soneca da tarde, né? Então eu tô aqui fora pra não acordar ninguém. Então é sempre assim que tem acontecido nas minhas gravações de vídeo. Então por isso que eu tô aqui na rua, no pátio, né? Com interferência de sons da natureza, dos pássaros, mas é por isso. Enfim, meu ônibus de Ubatuba pra São Paulo seria a 1 hora da tarde. Então, de novo, fui pra parada de ônibus bem cedinho, com bastante antecedência. E eu esperei, e nada de ônibus pro centro. Gente, não passava um carro, não passava nada naquela rodovia. Tava vazia, era o domingo do feriadão, não passava um ônibus. E se passou meia hora, e passou 45 minutos, passou 1 hora, e passou 1h30. E eu tava desesperado, gente, tava desesperado. Eu pensei, meu Deus, se eu perder esse ônibus, é R$80, R$90, acho que era a passagem de Ubatuba até São Paulo, e eu não podia gastar esse dinheiro, não tinha como gastar esse dinheiro. Até que, do meio do mato, surgiu um surfista e começou a conversar comigo, não sei o que, tá? E daí, eu falei, né, que eu tava quase perdendo meu ônibus, tava desesperado. E eu tava muito desesperado, né? E ele falou... Eu vou tentar me lembrar, tá? O que ele falou exatamente. Mas ele falou, tipo assim, a minha chefe pode pegar a gente, ela pode vir aqui buscar a gente, sem problemas. E daí eu fiquei, tipo... Como assim, gente? Como é que eu vou entrar no carro com uma pessoa estranha que eu não conheço e vou de carona, assim? Mas enfim, né? Eu tava tão desesperado que eu nem sei o que eu fiz. E eu sei que ele ligou pra essa chefe dele. E uns 5 minutos depois ela tava ali. E tava quase na hora do meu ônibus. Daí chegou esse carro lá, encostou, acho que era uma caminhonete, será? Não entendo de carro. Mas é tipo uma caminhonete. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou perder meu ônibus. E ela, entra aí, chega aí, guri, que eu vou te levar. E ela me cobrou R$50, né? Eu lembro que na hora eu fiquei meio que assim, tipo, ai, mas por que ela vai me cobrar, né? Tipo, ai.
Eu tô aqui desesperado, a mulher vai me cobrar 50 reais. Mas depois eu pensei, tipo, é o preço que seria um Uber, eu acho. Não seria muito mais barato do que isso, entendeu? Na verdade, Uber nem tinha, né? Então se eu chamasse um táxi, se eu arrumasse um jeito de chamar um táxi, seria isso até mais caro do que isso. Porque era meio longinho mesmo o meu rosto, né? A rodoviária. Eu sei que aquele dia me senti muito mal, que eu tinha gastado aquele dinheiro, que eu não tinha muito dinheiro, né, gente? Tinha, sei lá, 300 reais pra viagem inteira, nem sei quanto. Enfim, a mulher me levou por 50 reais, eu paguei, né, o dinheiro pra ela e eu sei que eu cheguei na rodoviária, botei o pé no ônibus e fechou a porta. 1 hora eu entrei no ônibus e fechou a porta. Se eu tivesse chegado 1 minuto depois, eu teria que ter comprado outra passagem de ônibus, daí não gastaria 50, gastaria 90. Poderia ter sido pior, poderia ter gastado 50 com a mulher e depois perdido o ônibus e gastado mais 90 com a passagem. Mas não, deu tudo certo. Então eu considero que sim, deu tudo certo. Né? Porque todas essas coisinhas que aconteceram na minha viagem eu consegui resolver. Ou, sei lá, o universo, Deus, alguma coisa resolveu esses problemas pra mim. Então, mesmo que tudo tenha dado errado, aparentemente, tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Tipo, era pra ser assim, então foi. Mas muitas coisas me ensinaram, né? Isso foi muitos aprendizados nessa viagem. Tipo, eu aprendi que viajar em feriado, assim, é complicado. Detalhe, a volta de Ubatuba pra São Paulo, que deveria ter sido 3h30, também foi 8 horas, tá, gente? Eu cheguei de noitão em São Paulo. E essa viagem me ensinou que tem que pesquisar bem a localização do hostel, né? Se não fica afastado de tudo, se tem Uber na região, se tem como se locomover, se tem meio de transporte, tudo. Tem que pesquisar várias coisas. Naquela viagem eu tava meio desleixado assim, não pesquisei foi nada. E deu no que deu. E o resto da minha viagem foi perfeito. Eu conheci nessa viagem lá em São Paulo uma amiga virtual, a Lídia. A gente conversava desde 2012, desde que eu tinha 12 anos, 11 anos. A gente era amigos pelo Face, pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente se conheceu, então eu fui na casa dela, em São Paulo, capital. O resto da viagem foi perfeita, foi tudo bem legal. A Lídia também, depois disso, ela também veio na minha casa. A gente é amiga até hoje. Mas enfim, vou acabar isso aqui, que já tá ficando muito comprido esse vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Perrengues e coisas ruins fazem parte das viagens. E na hora é ruim, mas depois são coisas que você tem de experiência que você passou, né? São histórias que você tem pra contar, enfim. E tudo te ensina, eu acredito nisso. Tudo é por algum motivo e tudo te ensina alguma coisa. Sempre vai acontecer essas coisinhas ruins nas viagens e elas sempre vão se resolver. Ubatuba foi assim. Mas achei linda a cidade, quero voltar lá. Não em feriado e não nessa praia que eu estive. Se você gostou, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, por favor, me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo qual perrengue já aconteceu com você, me conta aqui que eu adoro falar de perrengue. Me segue também lá no Instagram, @lalumanique, lá eu posto bastante sobre as minhas viagens. E posto fotos das viagens e stories, e posto também sobre minha rotina de au pair nos Estados Unidos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tchau!